bem-vindos ao podcast Cultura DevOps, o podcast para quem busca entender sobre o tema e se destacar no mercado com a maior velocidade de inovação e qualidade nas entregas. Aqui discutimos através de dados e histórias reais os melhores caminhos para implantar e escalar a cultura DevOps e colher resultados relevantes com maior vazão, entrega de valor, segurança e experiência para os seus clientes. Se você gostou do conteúdo, compartilhe aí com a galera do seu trabalho, com o seu time, com outros amigos de DevOps, outros grupos. Faça esse podcast crescer e chegar até quem precisa chegar. E isso vai deixar muito alegre todo o nosso coração aqui da galera que produz esse podcast com muito carinho. Beleza? Bom, galera, eu sou o Wagner Fusca e hoje a gente vai falar um tema bem legal aqui, diferente. Talvez você fale assim, mas o que isso tem a ver com DevOps? Vamos lá, fica até o final que você vai entender o que tem a ver com DevOps. É um tema bem interessante, chamado High Velocity IT. E para a gente falar um pouco sobre esse tema, eu vou chamar Thales Fadiano. Aqui, como eu aprendi com ele agora há pouco. Certinho? Thales Fadiano. Tudo certinho! Muito bom. O Thales, ele é especialista em High Velocity IT. Ele é embaixador do DevOps Institute e membro influenciador do VSM Consortium. Muito bom, muito bem-vindo, Thales. Gratidão, obrigado por esse carinho, por essa energia maravilhosa. Um bom dia, eu estou no período da manhã a todos. Que seja um podcast que todo mundo consiga aprender um pouquinho mais, que eu consiga compartilhar um pouco do meu conhecimento. E caso tenha alguma coisa que não tenha ficado claro, de alguma forma a gente vai compartilhar contatos, você vai conseguir me encontrar no LinkedIn e a gente vai conseguir resolver um caminho que consiga te ajudar a alcançar os seus objetivos no nível do conhecimento, seja do DevOps, do próprio High Velocity IT ou de qualquer outra área de tecnologia que você saiba que eu tenho conhecimento e possa apoiá-lo. Então contem comigo e vamos fazer desse podcast o melhor momento possível. É isso aí, o Thales é um cara bem acessível, galera. Então, assim, daqui a pouco, no final do episódio, ele vai comentar um pouco mais as redes sociais, como encontrar ele, mas já procura aí, Thales é com TH, tá, gente? Eu não acho importante, como quem vai estar ouvindo não vai estar lendo, né? E Fadiano com 2G, Faggiano. Muito bom! Thales, o que é essa história aí de High Velocity IT aí que apareceu, que a gente conversou do nada, era para falar de um tema, a gente caiu aqui e pá, estamos aqui no High Velocity IT. Por favor, me explique um pouco mais e explique para a nossa audiência. Pois é, pessoas amigas. Vou contar para vocês um pouco como foi a minha jornada em relação ao High Velocity IT. A minha jornada profissional sempre foi uma jornada com características muito generalistas. Eu acabei nunca buscando muito um objetivo ou colocando um objetivo para a execução das atividades técnicas no meu dia a dia. Acabei sendo aquele tipo de pessoa que deixa o problema chegar e deixa eu ver como que eu consigo ajudar a resolver esse problema. E paradoxalmente na minha vida, de alguma forma, eu sempre tive um pezinho muito, digamos assim, tímido na parte de engenharia, fazendo a parte de DevOps de alguma forma acontecer, ou mesmo na área de SRE. E no outro lado, eu tive um pezinho na parte de processos. E o fato de eu ter um pouquinho de um pé na parte de processos fez com que eu entendesse um relacionamento entre um universo de agilidade e um universo, às vezes até burocrático, de uma forma que criou uma parceria virtuosa. E dando esse contexto, é importante antes eu trazer algumas ressalvas aqui para vocês. Primeiro, existe uma grande diferença entre frameworks e modelos. Então, o High Velocity IT, ela entra numa característica de framework. Mas qual que é a importância de você entender a diferença entre um framework e um modelo? Eu gosto de uma definição do Snowden, em que ele diz que o modelo é a tentativa de organizar ideias de uma forma que seja o mais real possível. Então, imagine que você vai desenhar sistemas que refletem a realidade. Isso é um modelo. Então, modelos matemáticos tentam refletir matematicamente a realidade de um sistema ou de algo que você esteja abordando. O Snowden é um matemático por essência. Então, essa é uma definição. O framework, ele tem uma outra característica. O framework tem uma característica de ideias. Como que eu organizo ideias para poder me ajudar a sistematizar e compreender o mundo de uma forma diferenciada, trazendo conceitos, trazendo um conjunto de informações acessíveis. E qual que é a parte bacana de falar sobre isso? Quando Snowden coloca isso, tem um framework que ele criou chamado Cynefin.
O Kinevin Framework, ele tem ali como objetivo ajudar a problematizar a realidade de uma forma em que, a partir de um contexto caótico, complexo, complicado ou simples, você consegue direcionar e tomar a ação de uma forma apropriada. Então você percebe que existem diversos modelos que vão apoiar você a tomar decisão. E o ITIL sempre teve essa característica de framework. E por que é muito importante falar isso? Porque sempre pareceu que existe uma guerra entre pessoas que nem sabem o que é ITIL, metendo pau no ITIL, falando que o ITIL é a pior coisa que já existiu, porque, infelizmente, eles trataram o framework como um modelo. E mais do que como modelo ou um guia de referência, trataram ele como se fosse a meta para você alcançar a excelência na área da tecnologia, principalmente na área de serviços e na área operacional. Eu E, vou te interromper naturalmente, porque eu vou confessar sim. que eu sou um desses que criticou o White, aí versão 1, 2, sofri bastante, tá? No dia a Ah, dia, dado a abordagem, e aí eu fui aprendendo que, pô, quem pegou o negócio e empurrou pra gente, literalmente, não teve os cuidados necessários, e a gente, do dia a dia, ele não gostou não, hein? eu faço um pouco das minhas dores, as suas dores e vice-versa, porque eu também passei por isso. O que foi que me ajudou a entender um pouco mais disso? Sempre que eu não gosto de alguma coisa, eu tenho uma característica de ir lá e estudar a fundo, para ver se a pessoa que está tratando daquilo realmente está tratando daquilo do jeito apropriado. E olha que paradoxo, quando você se aproxima do Aitio, ele fica mais gostosinho do que aparenta, tá? A verdade é que o Aitio realmente ele é um modelo, ele é um guia de referência, ele não é a verdade absoluta. Então imagina que como que o Aitio, por exemplo, ele foi criado? Para quem não conhece, o Aitio ele é o principal framework para gestão de serviços de TI no mundo. As pessoas se reúnem, trocam ideias e falam: poxa, então é assim que você está resolvendo esse problema? Pô, bacana. Nossa, é assim que você está resolvendo incidente? Pô, legal. Nossa, você está utilizando uma técnica diferente aqui para gerenciar conhecimento. Nossa, você está usando uma técnica diferente aqui para poder fazer gestão de risco. Então, você vai pegando as melhores práticas dessas pessoas que são reconhecidas mundialmente e vão consolidando essas ideias dentro de um framework. E lembrando o que eu falei, um framework, ele não é a retratação do mundo como ele é. Ele ajuda você, durante um problema, a pensar: poxa, para esse problema tem essa ferramenta aqui que eu vou pegar e vai me ajudar a resolver. Ah, não. Eu estou numa empresa que o modelo funciona de um jeito diferente, não faz nem sentido pegar esse processo, por exemplo, ou adotar essa prática, ou pegar essa parte da cultura. Então você nem se envolve. Ou o que faz sentido você adota e o que não faz sentido você corta. E o que começou a acontecer? As pessoas transformaram o ITIL, principalmente nas suas versões 2 e 3, para serem adotadas como caminho para atingir a ISO 20000. E aí é óbvio E o que a caminho engessado, né? exatamente, o Sem caminho, personalizações, tá? infelizmente, isso se tornou caótico para as empresas. E eu acho que esse é um pouco do ranço de quem trabalha com agilidade tem com o ITIL. Porque, e no final você acaba jogando para o ITIL ou para o framework para você não ter que jogar para a pessoa. Mas a realidade é que o problema estavam com as pessoas. Porque o framework era só uma referência. As pessoas que adotaram aquilo ali como se fossem Deus no céu e a verdade na terra. E não se pode comparar uma coisa com a outra, infelizmente. E aí, dito isso, onde que eu entro nesse contexto todo? Eu comecei a estudar ITIL lá por volta de 2015, 2016, por meio do René Chiari. René Chiari, com seus cursos lá na Udemy, foi a pessoa que abriu as portas desse conhecimento para mim. Ele tinha um curso que era acessível para ser adquirido, tinha uma linguagem clara para compreender, e ele fez entender que esse modelo de gestão de serviços de TI, ele apoiava a gente em muitas questões complexas. Quando você começa pequeno, você, acho que tendo alguma referência, apoia você a entender como você vai escalar a gestão de serviços de TI na sua empresa, mas na hora que você está grande, você chegou num ponto em que você tem uma empresa ou você trabalha em uma corporação com mais de 500 pessoas, você começa a perceber que você precisa começar a organizar a casa. E que algumas burocracias, elas começam a aparentemente ser fidelizadas e serem necessárias para poder ajudar você a entender como que você organiza a casa, como que você gera processo. Porque falta de processo em situações de escala faz com que o ambiente se torne caótico.
E a ideia é sair desse universo caótico, complicado, para caminhar para um universo simples, em que, por meio das boas práticas, você consegue evangelizar as pessoas a entenderem como funciona a TI na sua organização. Então, feito esse disclaimer em relação a esse universo do ITIL, agora aos pouquinhos eu vou contar um pouco mais da minha trajetória aí com TI. Mas antes eu vou fazer um bate-bola. Wagner, você tinha essa visão do ITIL? Qual que era a visão que você tinha? Qual que é a visão que você tem hoje também? Acho que é só também dar um passinho atrás também. A gente começou falando de High Velocity IT, daí a gente já está falando de ITIL, quem não captou, os dois estão entrelaçados, né? Acho que é importante dar esse nó, tipo, quem nunca ouviu falar, puxa, do nada a gente está falando de ITIL, a gente está falando de ITIL nesse podcast. Isso aí, tá tudo bem, por quê? Porque a gente está vendo que o High Velocity IT, ele vai ser esse framework, vamos chamar assim, né? Que Sim. vai trabalhar com entrega de valor. E a gente sabe que DevOps é um fluxo de entrega de valor, né? E parece que do que eu tava vendo, assim, tipo assim, eu conheço muito o ITIL sofrendo com, igual você falou, da versão 2 e 3. Essa nova versão, acho que é a 4, né? Já muda Exatamente. muita coisa, né? Tanto é que eles até tentam modificar esse conceito. Antes era ITIL V2, V3. No ITIL 4, eles nem colocam nem V. Eles pedem para nem comentar mais o V, porque o ITIL 4 se transforma num produto. E qualquer atualização que exista a partir daqui vai ser em cima do ITIL 4. Então, esse ITIL 4, ele se tornou um modelo de referência que ele tem versionamento, mudanças e atualizações que é necessário com que a pessoa que esteja acessando ele também se atualize. Se você não se atualizar no framework, você vai perder muita coisa, porque a gente vive um universo VUCA, né? A gente vive num mundo BIMA. E aqui eu estou trazendo essas referências para poder falar que existe uma certa volatilidade, complexidade e incerteza onde a gente vive. Assim como existe ambiguidade, existe um certo nível de caoticidade. E aprender a lidar com isso vai fazer você entender que não existem balas de prata. O Frederick Brooks, ele escreveu um livro em The Mythical May Month, e um dos últimos capítulos, ele fala sobre o The Silver Bullet. Não existem balas de prata. Isso é da década de 70. Então, quando a gente resgata essa ideia de não existem balas de prata, isso é sabido só há praticamente 6 Alguns décadas. anos, né? Vamos colocar aí. Ele fez praticamente ali na década de 60, 70. E aí eu trago essa ideia para poder falar. Frameworks são ferramentas. Tem uma frase que fala assim: para quem só tem martelo, tudo é prego. E aí o que acontece? Se você pegar o ITIL e se você não conhecer mais nada além de ITIL, talvez você caia nesse mundo. A mesma coisa pode acontecer com DevOps. A mesma coisa pode acontecer com agilidade. O início da agilidade, muito. Às vezes a gente ouve, e aí me ajuda o Fusca aí a me dizer. Há quem diga que agilidade está morta. Que Tá morrendo, né? blasfêmia! Tá Mas estou morrendo, brincando. né? Na A verdade, verdade. o pessoal tem falado morrendo bem porque, assim, antes era o agilista, acho que o papel do agilista tá morrendo, né? Que antes precisava de alguém, hoje, na verdade, é um skill que todo profissional deveria ter, independente se é da área de TI ou não, né? A E gente a vê mesma. muitos Sim. temas de marketing e outras frentes. Você precisa, na verdade, é um tempo de inovação, né? Esse mundo aí precisa muito de inovação e de entrega com qualidade. A agilidade é um meio para isso, né? Nunca foi fim, né? Quem tratou como fim vai morrer, né? Nesse ponto. E é a mesma coisa com DevOps, né? Quando a gente pensa muito sobre DevOps, a gente está pensando sobre. A gente está pensando sobre a cultura. Como que você leva a cultura? O Sim. papel de engenheiro DevOps, apesar de ser uma anomalia, ele tem a sua necessidade em muitos casos. E a gente espera que a partir do amadurecimento da cultura DevOps, o bom trabalho executado por esse DevOps seja exatamente a sua não necessidade dentro de um time ou dentro de uma empresa. Aí você fala, poxa, então ele está sempre trabalhando contra o próprio trabalho? Mais ou menos, porque uma vez que o DevOps comece a evoluir, esse engenheiro que tem essas habilidades de trabalhar com pipelines e coisas do gênero, ele começa a ser útil, por exemplo, dentro da engenharia de plataforma ou dentro da engenharia de confiabilidade. Então, essa pessoa com skill de fazer o left to right acontecer
de maneira ágil, com qualidade e segurança, ele também tem essa capacidade de ser esse camaleão que pode dar os próximos passinhos ali para um time de engenharia de plataforma ou de engenharia de confiabilidade, ou quiçá o próprio High Velocity IT, por que não? E aí, tô enrolando demais, não tô chegando no ponto. E aqui qual que é o ponto? High Velocity IT. Quem me conhece, eu sou prolixo, sabe que vou dar todas essas voltas, mas a gente vai chegar no nosso objetivo final, que é entender o High Velocity IT. Então, primeiro, é necessário você entender que o ITIL é o principal framework de gestão de serviços de TI do mundo. Dentro desse framework, você tem diversos domínios de conhecimento. Um dos domínios de conhecimento que tem lá dentro é o High Velocity IT. E para falar do High Velocity IT, eu preciso trazer a figura que ajudou a construir e a organizar essas ideias dentro do ITIL, que é o Mark Smalley. Mark Smalley, ele é um holandês, uma pessoa extremamente doce, amável, acessível, educada, engraçada. Ela é uma pessoa que eu recomendo todos seguirem na internet por meio do seu LinkedIn, porque ele é realmente uma pessoa singular. E ele traz ideias muito boas. Ele escreveu 4 livros chamados Reflections. Agora está no 5º livro também, Reflection, mas ele está para ser lançado ainda. O primeiro livro, não existe bem uma ordem, tá? Mas tem um livro que se chama Reflections on XLA, e é interessante para quem é de agilidade, porque a gente ouve falar muito de SLA, né? Service Level Agreement. Só que o XLA, ele traz uma ideia de, em vez de trazer o serviço, vamos trazer a experiência. E aí ele fala do É uma Experience grande Level mudança, hein? Agreement. Então imagina você Antes- trazer acordos de nível de experiência. Então, eu acredito que ele é muito feliz quando dentro do Reflections of XLA, ele começa a trazer a importância de você parar de focar no produto e focar na experiência. Então, na teoria, quando a gente vai lá ali numa linha de SRE, quando a gente fala de SLO ou SLI, que são os indicadores de nível de serviço ou os objetivos de nível de serviço, o SRE ele tem lá no fundinho dele uma característica de dar foco para o cliente, mas ainda assim, você percebe que todos os indicadores são técnicos. É O muito de XLA, eficiência mesmo, né? De fazer o trabalho repetitivo e bem feito, né? Não é exatamente. da eficácia, né? Exatamente, muito mais focado em engenharia de confiabilidade, né? Só que o XLA não. Ele já começa a ter um foco muito mais ágil, porque a gente está falando de experiência mesmo. A gente está falando de ser humano, a gente resgata o ser humano. Então, esse livro Reflections of XLA já começou a me fazer ter uma visão diferente de como que a gente tem que começar a pensar a TI para atender de fato, para utilizar a tecnologia como meio para o fim humano. E não fazer o humano se adaptar à tecnologia. Então, enfim, é um livro que eu recomendo. Tem um outro livro dele que chama Reflections on Product to Value. Esse livro, ele tem. E é importante. Esse Product to Value é legal porque existe um livro do Mick Kirsten que ele escreveu um livro chamado Project to Product. E esse livro do Mick Kirsten, do Project to Product, ele resgata muito o conceito de value stream, de flow engineering, né? Como que você consegue trabalhar em termos de flow, pensando no fluxo do valor de começo ao fim. E aí esse Reflections on Product to Product resgata um pouco dessa ideia, como é o próximo nível, Project to Product e Product to Value. Como que você caminha do produto ao valor. Então você começa a perceber que a maneira como o Mark Smalley ele está conectando todos esses conhecimentos, ele começa a criar um campo de conhecimento em cima disso. O outro livro que ele escreveu, e eu gosto muito dele, é o Reflections on IT Paradigmology. IT Paradigmology, ou paradigmologia de TI. Então imagine que você trabalha com paradigmas de TI. Você está constantemente vendo quais são os paradigmas de TI que você está associado e como que você faz para poder fazer aquele push the boundaries. Como que você faz para poder puxar os limites do paradigma que você está estacionado para poder avançar para um próximo nível. E eu gosto de pensar que sempre que a gente trabalha com agilidade, com DevOps, com SRE, a gente está trabalhando com paradigmas. A gente está pensando como que a gente faz o shift cultural de um, digamos assim, engessado para um shift cultural que lida com essas características mais complexas. A Então, gente está pensar. empurrando a qualidade da empresa ou o processo dela com outro nível, né? É isso que a Com gente quer. Por isso certeza. que às vezes nunca dá certo, porque ninguém quer que melhore o que tá funcionando assim. Não, dá para ser melhor, né?
Exatamente, exatamente. Então você percebe que isso já é uma característica que demonstra uma certa recursividade de melhoria contínua. E é muito feliz essa compreensão de que existe esse domínio de conhecimento meio que está conectado. Então imagina que o Mark Smalley, uma pessoa que tem experiência com a Open Group, que é responsável pela TOGAF, que é responsável pelo IT for IT, é um arquiteto que tem muita experiência como paradigmologista na área de TI. Ele é convidado pela Axelos para poder criar esse domínio de conhecimento desse universo aí que envolve agilidade, Lean, DevOps, SRE, Value Stream, Design Thinking, enfim, e todas as ferramentas desse universo que envolve essa TI de alta velocidade, né? High Velocity IT ou TI de alta velocidade é justamente esse domínio de conhecimento que o Mark Smalley ele está tentando conectar a sua vida inteira, pensando como que você faz esse shift para se tornar uma empresa mais conectada com as coisas que estão acontecendo com o mercado. Como que você faz a tecnologia servir seres humanos? Então, ele começa com esses livros, você começa a entender um pouco mais como funciona a cabeça do Mark Smalley, que foi o editor-chefe para a construção de tudo isso. E ele não fez isso sozinho. Ele escreveu um livro para poder apoiar as pessoas a entenderem o ITIL sem precisar estar embarcado no ITIL, que é um livro chamado ITIL for High Velocity IT, pela ITSMF de Londres. E dentro desse grupo do ITSMF, ele começa escrevendo o livro com um prefácio escrito de quem nem mais nem menos Patrick Debois. Então o Patrick Debois ele chancelou para validar assim o trabalho do Mark Smalley em relação ao High Velocity IT. E aí o que é o High Velocity IT agora na prática? Dando todo esse contexto, esse pano de fundo, agora vamos fazer a definição do High Velocity IT brilhar. O High Velocity IT ele é justamente você apoiar empresas que estão em busca de se tornarem time to market, time to customer, trabalhar com velocidade e fazer com que você atenda o negócio que necessite dessa, dessa desse mindset. Então, o High Velocity IT é o domínio de conhecimento dentro do contexto de gestão de serviços de TI, que apoia os praticantes dessa área. Então, imagina uma pessoa do ITIL ter que entender o que é DevOps, entender o que é SRE, entender o que é Value Stream Management, entender como essas técnicas, o Lean, vai apoiá-los a fazer o processo se tornar de fato ir para o próximo nível. Parar de trabalhar com processo como processo. Tanto é que nessa versão, o ITIL, ele quebra o conceito de processo e ele ganha um pano maior chamado de prática. Então, dentro de uma prática, você vai ter diversos processos e você vai ter cultura associada. Então, você começa a perceber que o objetivo não é mais processo. O ITIL 3, você tinha o life cycle, eles tinham conectado o processo, mas ainda o foco era muito processo. E agora, ele começa a caminhar por uma característica de entender o serviço de uma outra perspectiva. Então, e qual que é a importância? Por que eu falei muito de ITIL antes de chegar no High Velocity IT? Porque o ITIL na sua nova versão, eu não sei quem já estudou, mas aí para poder ajudar a quebrar um pouco dessa ideia. Os guias, os princípios que guiam e norteiam o ITIL hoje é o foco no valor. Esse é o primeiro princípio do ITIL hoje, foco no valor. O segundo princípio é comece aonde você está. O terceiro princípio é progrida de forma iterativa e com feedback. O quarto princípio vai falar sobre colaborar para promover visibilidade. E daí por diante, você vai ter pensar e trabalhar de forma holística, fazer com que as coisas se mantenham de forma simples e práticas e, por último, automatizar ou otimizar e automatizar. E qual que é a grande sacada de falar isso para vocês? Cara, isso é o princípio que guia o IT hoje. Isso aqui ele amarra o princípio de Value Stream, de Lean, de Ágil, de DevOps, de SRE. E aí você fala, poxa, será que essa pessoa que está praticando ITIL nos dias de hoje, ela realmente está atualizada com as melhores práticas de gestão de serviço de TI? E hoje, agora, Fusca, sempre que você vê alguém de ITIL meio
trabalhando de forma engessada, com dificuldade, com amorosidade, etc., você tem que bater no ombro desse amigo e falar, meu amigo, você está praticando o ITIL lá da década de 90. Isso aqui não funciona mais assim. Vocês se lembram qual que é o primeiro princípio norteador do ITIL? Você já vai perceber que está em consonância com o ágil. Você vai perceber que não adianta começar a trabalhar com Big Bang. Trabalha de onde você está. Não adianta trabalhar dessa forma, não, waterfall. É trabalhar de forma iterativa. É trabalhar de forma com feedback contínuo. Então, é nesse momento em que você começa a perceber que a gente, como evangelista de agilidade, de DevOps, e aí eu sempre falo, né? O DevOps nasce no berço da agilidade. Dizer que o DevOps. Eu sou daqueles que vão bater de frente com quem diz que a agilidade morreu. A agilidade está mais viva do que nunca. Só que como a gente tem trabalhado num mundo caótico, você tem um sentimento de que talvez por diversas críticas dentro do universo de software e a tentativa de trabalhar com agilidade, que nasceu para trabalhar com coisas abstratas, né? O manifesto ágil é o manifesto ágil de desenvolvimento de software. E aí levaram esse conceito de agilidade para outras áreas. E aí, inclusive dentro da manufatura. E aí, aos pouquinhos, você viu frameworks sendo criados. E qual que é a tendência natural das pessoas? Transformarem ideias em frameworks e frameworks em instituições. E aí, na hora que você transformou aquilo em instituição, infelizmente, você começa a ter essas idiosincrasias, né, da nossa área. Então, por exemplo, dizer que o DevOps está morto, que a agilidade está morta, ou que a engenharia de plataforma veio para destruir o DevOps, ou que o SRE veio para substituir o DevOps, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que cada uma dessas áreas continuam existindo e sendo necessárias. A pergunta é, o quanto de maturidade que a gente precisa ter de agilidade, de DevOps, de Value Stream, ou de High Velocity IT dentro de um time de praticantes de gestão de serviços de TI, para entender ou fazer com que o negócio avance. E aí, se você pensa em termos de Value Stream, você percebe que nem todas as áreas de toda a empresa têm que evoluir junto. Você vai ter área que você vai ter um nível de maturidade maior do que outra. E tudo bem, porque cada área vai ter a sua velocidade para amadurecer ou para se adaptar nesse universo. Ou às vezes, inclusive se não se adaptar, talvez essa área vai morrer. E a agilidade fala muito sobre isso, sobre você abrir mão, sobre você olhar o ser humano mais do que olhar tecnologias. Veja bem, não que processos e tecnologias não sejam importantes, mas os seres humanos são mais importantes do que você riscar em pedra o que tem que ser feito. E o High Velocity IT é justamente isso. Você trazer para o universo de gestão de serviços de TI, dentro do universo de governança, risco e compliance, essa visão de trabalhar de uma maneira em que você consiga lidar com ambientes ambíguos e incertos, trabalhar com ambientes em que você precise confiar e ser uma pessoa confiável, ou ser um time confiável, trabalhar continuamente puxando a barra para alcançar o melhor, fazer com que o trabalho do cliente seja concluído e se comprometer com a melhoria e com a aprendizagem contínua. Inclusive, essa é a terceira maneira do DevOps, né? Experimentação e aprendizagem contínua. Então, você ser um agente de experimentação e aprendizagem contínua faz com que você seja um agente da agilidade na área da tecnologia. E eu vejo muito dessa forma, tá, o Fusca? Para mim, a agilidade, ela não morreu, ela está mais viva do que nunca, e o DevOps é um dos agentes da agilidade dentro da engenharia, fazendo a coisa acontecer. Esse engenheiro DevOps, quando trabalhar de forma excelente, ele vai conseguir sair do time, porque o time ganhou a tração necessária para poder fazer o sonho do DevOps, né? Que é you build it, you run it. Que esse é o sonho, né? Um time que sabe trabalhar com DevOps consegue produzir e operacionalizar sua ferramenta, sem ter que delegar para outros times a responsabilidade daquela atividade. E dentro de um contexto de High Velocity IT ou de TI de alta velocidade, o time de produto ele começa a se conectar com a operação, garantindo que ele é instrumento de linguagem ubíqua
entre times de negócio e times de operação e a área de TI. Então, o time de produto também é responsável pela operação. O trabalho do time de produto não termina quando é feito o deploy. Ele tem que pensar na operação. E o High Velocity IT, eu entendo que ele vai ser uma das maneiras, já que o time de produto ou o time de negócio não está se aproximando, o High Velocity IT vai fazer a gente se aproximar deles. Por meio da agilidade, por meio do Lean, e é isso aí, Fusca. Eu achei interessante um ponto que você, assim, ouvindo o que você está falando, me soa muito mais claro um processo de, não só do DevOps, mas de entrega de valor, do que quando a gente escuta e vê aquele acrônimo CALMS do DevOps. É muito aberto o CALMS. O C de cultura, A de automação, o L de learning, tipo, ele fica muito vago. E o que eu percebo, as pessoas não conseguem pegar, igual, por exemplo, eu percebo que você pega, você estudou, mas muitas vezes as pessoas querem algo já mastigado. Parece que o High Velocity IT, os diversos autores, conseguiram materializar e algo um pouco mais direcionado do tipo, olha, é isso que tem que ser feito, não necessariamente o passo a passo, mas deram os princípios até mais claros, do que você comentou para mim, ficou muito mais claro, atrelando principalmente a questão da entrega de valor, né? Igual você falou, poxa, colocar o cliente no centro é muito diferente do que você simplesmente entregar uma sequência de pipelines, uma sequência de deploys todo dia. Na verdade, a gente, em algum momento, os livros de CI/CD, eles falam disso, tipo, você tem que entregar com frequência, todo dia. Mas para quê? É para você repetir o ciclo de feedback para você ter inovação. Não é só para entregar sempre, senão você entrega sempre com má qualidade, sendo que o cliente não precisa. Então, eu já vi vários lugares implementando continuous delivery, né, ou deployment, né, sendo que o cliente não quer atualizar todo dia. Cara, eles só queriam o CI, tava bom já. Então, assim, Exato. coisas assim, parece que o High Velocity, ele traz essa essência e, de fato, assim, vamos focar aonde a gente precisa gastar tempo e energia. Exato. E aí, eu até trago um contraponto porque a gente está vivendo hoje de IA. É muito comum, mas é muito comum a galera falar: estou trabalhando com Chetops, por exemplo. O Chetops é uma das ferramentas abordadas ali dentro do High Velocity IT. Então, na hora que você pensa no High Velocity IT, ele vai te dar um leque de ferramentas, meio que soltas, e são muitas ferramentas, e você fala, poxa, mas o que eu faço com isso? Se você sair por aí implementando tudo, é um problema. Você primeiro precisa identificar o gargalo. É o básico do Theory of Constraints. Inclusive, quem leu o DevOps Handbook deve entender que a grande sacada do Jenny Kim no DevOps Handbook, e lembrando que o Jenny Kim, ele veio do universo de gestão de serviços de TI. O primeiro livro dele é um livro de ITSM. Ele escreveu um livro de ITSM, e aí, como Paulo, nas epístolas, ele começa a pegar todo aquele compêndio, né, fazendo uma analogia com a Bíblia. Ele começa a ser a pessoa que começa a pegar todas aquelas informações e colocar dentro de uma cesta para poder dar um sentido. Ele cria toda uma cosmologia, uma cosmogonia para fazer com que o cristianismo faça sentido. E aí, eu gosto de pensar ali, quando eu penso trazendo figuras do passado, vamos pensar assim, ou figuras do presente, inclusive, que ele era um paradigmologista. Ele saiu da paradigmologia do olho por olho, dente por dente, e veio para uma paradigmologia do amar ao próximo como a si mesmo. Quiçá Cristo talvez não tenha sido o primeiro DevOps da história da Terra, porque tudo que ele estava tentando fazer é, amigo, vamos aperfeiçoar essa parada aí. Imagina, a profissão que estava top lá na época dele era marcenaria. O cara era marceneiro. E a gente hoje vê marcenaria como uma atividade muito operacional, né, de entrega de valor primário. Só que naquela época, marcenaria era a profissão top da época. O IT, hoje, né, é uma profissão top. Trabalhar com tecnologia e engenharia é uma profissão top. E aí aquele cara daquela época começa a evangelizar a agilidade por meio da ética. Então, assim, sem cutucar princípios místicos, né? Mas pensando que de fato existia uma pessoa na humanidade que tirou um nível de paradigma ético, olho por olho, dente por dente, e o impacto dele foi tão grande que a gente ainda continua trazendo ideia de tempo baseada no seu nascimento, baseado Eu na ia sua comentar história. isso. Existe um Então, paradigma antes e depois, né, de Cristo, então né? tem um Fica no paradigma. calendário.
E eu acho que é um pouco disso, assim, quando a gente pensa sobre DevOps, a gente tem que pensar sobre paradigma ético. Sempre quando eu penso na minha profissão, às vezes, principalmente quem trabalha só pelo dinheiro, né? Fica um pouco triste. Eu percebo que eu tenho pessoas muito próximas que estão meio desanimadas. Eles vão aprender, tá, mas aí eu aprendo toda essa tecnologia aí, e o que eu fiz pela minha vida? Eu vou morrer e não vou levar nada disso comigo. De certa forma, o pensamento não está tão errado. Porém, tem uma coisa muito importante. Eu gosto de pensar numa definição de ética do professor Clóvis de Barros Filho. Ele define ética como inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. Ética, você compartilha a inteligência para aperfeiçoar a convivência. E quando a gente está aqui, agora, num assunto como esse, falando sobre DevOps, falando sobre High Velocity IT, agilidade, a gente está falando o tempo todo como aperfeiçoar a convivência dentro das empresas. Como fazer com que o fluxo de energia humana ele realmente flua da forma melhor. Então, essas conexões, elas são muito interessantes e elas são possíveis de serem feitas. E na hora que você faz isso, você fala: caraca, eu sou um agente da ética. Eu estou aperfeiçoando a existência humana. De alguma forma, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sou um agente que está fazendo com que o meu trabalho no meu dia a dia seja um trampolim para com que outras pessoas consigam atingir objetivos mais nobres. Então, óbvio, dentro de um mundo capitalista, você fica um pouco perdido porque você acha que o objetivo é ganhar dinheiro. E para a maior parte das empresas, termina por aí. Mas nem todas as empresas têm esse objetivo. Você vai ter empresas que vão entender, sim, capital é um dos componentes, mas ele não é o principal. E eu acho que com o passar do tempo, a gente vai começar a entender que tudo que a gente está fazendo com DevOps, com High Velocity IT, com agilidade, com Lean e assim por diante, é sobre como fazer com que o nosso fluxo de energia humana permita com que siga um fluxo prazeroso e divertido, fazendo com que a gente atinja objetivos que façam com que todos se beneficiem. Então, a minha visão de High Velocity IT, de tecnologia, é muito para cima. Eu estou muito empolgado de estar aqui. E é um prazer enorme fechar um pouco desse tema de High Velocity IT junto com você, porque é um tema que eu sou apaixonado. E eu quero dizer uma coisa: eu nem cutuquei no High Velocity IT em si. Eu só falei sobre definições. Só falei sobre como que a gente trabalha com SRE e DevOps dentro de um time de gestão de serviços de TI. Como que eu faço um processo de gerenciamento de mudanças acontecer de uma forma que esteja consonante com a galera que está praticando aquela tecnologia de ponta nas esteiras ou na área de desenvolvimento. E aí, eu estou falando sobre isso porque eu quero aperfeiçoar aquele dev. Eu quero ver aquele dev feliz. Eu quero ver o time de negócios contente. Eu quero ver o time de produtos vibrando. Eu quero ver todo mundo na empresa com essa energia para cima. Eu sei que aqui pode parecer um mundo muito cor-de-rosa, mas a gente vive um universo que a gente projeta à nossa volta. E eu projeto um universo de tesão, de alegria, de potência. E é isso que eu quero transmitir para as pessoas, que tecnologia pode ser divertido e que tá aqui nesse podcast pode fazer diferença na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta. Então é esse o nosso papel aqui, amigos. Eu acho que uma das coisas que a gente pode ver aqui, igual o Thales comentou, a gente nem mergulhou muito no High Velocity. É muito assim, eu acho que hoje foi muito mais de degustação para a galera começar a ouvir. E Thales já está convidado para vir mais vezes aí para a gente aprofundar em alguns temas. Eu vejo o High Velocity como uma resposta para aquelas pessoas que falam: ah, mas eu faço um trabalho que ninguém usa, que não sei o que. Cara, é mais uma opção para você estudar e começar a realmente fazer um trabalho que alguém vai dar valor, que você vai ver o valor acontecendo. Porque se tem uma coisa muito chata, não só em TI, mas qualquer coisa, você faz um trabalho que serviu de nada, parece que ninguém usou. Sempre tem alguém que usa, mas aqui a gente parece que o High Velocity é um dos meios, um dos caminhos que pode potencializar o teu trabalho, você vai investir tempo, de fato, em agregando valor às pessoas, né? É isso aí, para você ver como o DevOps e agilidade é completa, né? E ela permeia tudo. Porque a gente está falando, a gente pode falar de ágil e DevOps num time de desenvolvimento, num time de produto, num time de negócio, num time de operação. E basicamente, quando a gente está falando de operação, é a operação do produto. Quem faz a operação do produto é o time de gestão de serviços de TI. Por quê? E aí tem uma definição do ITIL muito importante. O framework, o atual framework do ITIL, ele é todo baseado em value stream. Ele começa em
ajudar as pessoas a entenderem que, por meio da reorganização dos recursos, você cria produtos. Só que você disponibiliza o produto por meio de serviços. Então, tudo acontece em cima de serviços. E o High Velocity IT, ele vai tratar de padrões de comportamento-chave, vai tratar de modelos e conceitos, vai tratar de guias principais, de abordagens, vai tratar de diversas tecnologias, ele tem uma missão, objetivo e técnicas práticas e claras, ele tem termos que você precisa entender, diferenças, por exemplo, entre IT e OT, e isso a gente vai trazer para um próximo momento. Então aqui eu passo o meu bastão pro Fusca, e Fusca, acho que ficou maior do que devia, né, meu amigo? Não, tá perfeito, assim. Acho que agora é o momento de, beleza, a galera ouviu bastante Thales, legal, mas como é que a galera te conecta? Onde que o pessoal te encontra? Que rede social você mais usa? Pode falar e-mail. Se você estiver fazendo algum curso, ministrando alguma coisa, Thales, agora é o teu momento aí de se promover para a galera se conectar contigo. Hein? Gratidão. Bom, pessoas amigas, primeiro eu quero dizer para vocês, quem ficou até aqui, gratidão. Obrigado aí pela energia que você doou, por confiar nas minhas palavras, por estar aqui com a gente, junto com o Fusca, por confiar nesse canal. Gratidão a esse time da Objective por abrir essas portas para nós. E aqui, o que eu posso falar para vocês é a rede social, de fato, que eu mais utilizo é o LinkedIn. Ah, mas é uma rede social profissional, uma galera quadrada lá. Vai ser quadrado se você utilizar a rede social de forma quadrada. Usa de forma divertida. Vamos quebrar os parâmetros tradicionais e fazer com que essa rede social seja divertida para você também. Se conecte com pessoas que façam você ter empolgação de trabalhar na área que você está trabalhando. Eu acho que esse é o objetivo. E por que eu falo do LinkedIn? Porque é a rede social que eu mais utilizo. As demais redes sociais, elas têm uma característica ali muito mais familiar, tem uma característica muito mais de estar acompanhando as pessoas no meu dia a dia. Algumas pessoas às vezes falam de TikTok, etc. E quem sabe um dia, eu aqui junto com o Fusca, a gente não pensa a fazer alguns curtas para poder lançar no TikTok e envolver a galera que está entrando mais jovem, né? E se interessar por uma área de processos, ou por uma área de engenharia, ou até essa área de organização de fluxos de trabalho e de valor ali na parte da agilidade. Então, esse é o ponto principal, tá? LinkedIn, sobre cursos, eu estou bem associado com o time do ITSM na prática, junto com o René Chiari. Vale a pena estar conectado ali com o time do ITSM na prática. Também faço parte do board de um framework chamado ProDops, com o Milfon. O Milfon é um excelente engenheiro, ele é um principal, né? Ele é um mixed of engineering e produtos ali, tá? Então, recomendo vocês conhecerem também a parte de produtos. Se você quer entender como funciona um produto digital, dá uma olhada lá no framework ProDops. Se você procurar por ProDops no Google e no YouTube, você vai encontrar o canal ProDops do Milfon e você vai entender um pouco desse framework que fala sobre essa história, essa narrativa digital de produtos, como que ela acontece, como que ela pode acontecer de um jeito apropriado, colocando a esteira em primeiro lugar. Se você não colocar a esteira em primeiro lugar, não vai adiantar nada. Essa é a primeira maneira do DevOps. Você tem que garantir fluxo contínuo e observabilidade no segundo momento. Nada do que você faça, se não tiver observabilidade, vai apoiar em muita coisa. A mesma coisa em relação à qualidade. E aí você começa a pensar em desenvolvimento. Então, o desenvolvedor, de fato, ele está imerso no universo com muita carga cognitiva. Mas estão aí os times de engenharia de plataforma para poder ajudar a tirar esse excesso de carga cognitiva e o time de produto para repensar a maneira como ele se conecta na operação com serviços. Porque o serviço é a maneira como o produto é compreendido. Então, se o time de produto não se aproximar de serviço, não tem problema, amigos. A gente aqui com High Velocity IT vai se conectar com vocês e a gente vai alcançar o time de negócio para poder garantir que a gente está entregando valor para os nossos clientes. E é isso aí, pessoas amigas. Boa, sucesso. Bom, Thales com TH, para quem estiver ouvindo, e Fagiano com 2G, F-A-G-G-I-A-N-O. Thales, muito obrigado. Demos uma introdução aqui à High Velocity IT, e acho que em breve vamos conversar mais coisas. Tem muita coisa interessante. E aí, Thales, quem precisar, a gente vai deixar alguns links aqui. Para quem não conseguiu encontrar o LinkedIn do Thales, a gente já vai deixar aqui nas descrições. E também, se você tiver outros links, daqui a pouco você manda para a gente, que a gente vai adicionar aqui no descritivo. Beleza, Thales? Muito obrigado por ter vindo aí. E, galera, até o próximo episódio. Valeu!